dia, eu espero que já estejamos aqui ao vivo. Na verdade, esse vídeo que pretendia ser ao vivo, né? Ele vai ter que ser gravado, tá, gente? Mas eu tô gravando agora mesmo, de manhã, no domingo de Páscoa. Agora são 8h45. O que acontece é que, conforme a gente conversou na primeira live, nós daríamos prosseguimento aos estudos da Umbanda, né? Pra gente começar a falar sobre orixás, sobre todos os preceitos da Umbanda, essa primeira parte, ela ficaria um pouco confusa se eu fosse só listando tudo para vocês, e acabaria que ao final do primeiro e do segundo tema, todo mundo já estaria um pouco meio que perdido. Então, o que eu fiz? Eu abri um software de streaming de vídeo para tentar transmitir pelo Facebook ao vivo para vocês, mas inserindo alguns slides que ficariam mais nítidos, né? Assim, mais fáceis de vocês irem acompanhando o desenvolvimento do tema. Porém, como a internet ela não suporta para upload, ela não suporta esse streaming de vídeo, esse upload do vídeo junto com o Facebook, ela começou a travar, eu testei ontem. Então, eu vou gravar o vídeo e vou subir ele para o Facebook depois, tá? Bom, mas enfim, vamos começar então. Na nossa última live, nós introduzimos um pouquinho sobre a Umbanda, mas principalmente, né, sobre as leis universais às quais nós temos que ficar atentos e tentar, né, nos encaixar e seguir aí, para que a gente tenha uma caminhada mais suave pela vida, digamos assim. E a partir de aí, ficamos então de entrar de fato no tema da Umbanda. Por conta disso, eu trouxe então alguns slides aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês acompanhar. Vai ser uma live mais curta, não dá tempo de falar de tudo hoje, né? Essa é a segunda live, então teremos outras. Então, vou entrar com os slides aqui, para a gente fazer uma introdução. Só um breve detalhe aqui, é que a gente está fazendo a live, né, pela página do Centro Espírita Lar de Jesus, que é aqui de Esmeraldas, em Minas, para quem não sabe. E o nosso centro é de Umbanda, vou explicar depois. E ele foi fundado oficialmente em 1976, mas ele começou aqui no quintal de casa, né? Primeiro dentro da cozinha, da casa de meu avô e de minha avó, e pelo número de pessoas que começou a vir, passou por debaixo do pé de manga no terreiro. E em 22 de março de 76, ele foi oficialmente fundado, tá bom? Então vamos lá. É importante a gente falar um pouquinho aqui, relembrando de novo, que a Umbanda, que é uma religião, né? Ela nasceu aqui no Brasil em 1908, fundada pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, através do Zé Fernandino, no Rio. E quando o Caboclo trouxe essa Umbanda para nós, a única coisa que ele pediu foi: faça-se a caridade a todos, indistintamente. E como única recomendação, que os médios, os futuros voluntários da casa, todos, que usassem branco. Então, quando a Umbanda nasceu aqui, ela ainda não tinha alguns rituais que hoje nós temos, e que cada terreiro tem, né, configurado. Então, por exemplo, ela não tinha toques, não tinha tabaques, tambores, não tinha cantos, era apenas a incorporação e o trabalho de caridade ali. Em 1925, Leal de Souza, que era como tipo o braço direito, né, do Zélio, ele traz então uma notícia a público dizendo que a Umbanda apresentava 7 linhas, 7 forças. E depois, em 33, ele lança um livro.
Em 41 teve o primeiro Congresso Brasileiro de Umbanda, onde então foi feita a primeira configuração dessas 7 linhas. Mas, gente, espiritualidade é algo assim, que a gente não conhece isso aqui, né? É muito pouca coisa. Então, para deixar claro, não tem uma regra, não tem um padrão, não tem uma receita, tá? Essas 7 linhas, a gente vai ver agora para frente, cada terreiro tem a sua configuração de trabalho. E cada tipo de culto aos orixás também tem a sua configuração. Vamos passar então aqui para o próximo. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem aí Umbanda africana, a gente tem Umbanda de Angola e Umbanda das Almas, e nós temos a Umbanda branca. Sem falar que a gente tem aí, né, Quimbanda, né, em outros locais do mundo a gente tem outras manifestações também similares e com outros nomes. Mas enfim, só para fazer essa separação, a gente chama de Umbanda branca a Umbanda que trabalha dentro das 7 linhas, né? E aí cada terreiro vai ter a sua, mas é principalmente a Umbanda voltada à caridade, a Umbanda que não pode cobrar pelo atendimento de forma alguma. Isso é uma coisa que meu avô sempre deixou muito claro isso pra gente. Jamais caridade é cobrada. E nem alardeada, né? Então, o princípio da Umbanda é a prática da caridade. A Umbanda, nós acreditamos em Deus, com certeza. Né? Deus é Deus. Jesus Cristo também. E aí eu vou entrar mais pra frente nesses detalhes aí com vocês. Mas uma diferenciação que é importante a gente fazer é que muita gente fala que Umbanda é macumba. E tem-se a ideia de que macumba é trabalho feito, são coisas pesadas. Isso caiu no popular, né? No dito popular. Então, primeiro esclarecimento. A Umbanda que nós trabalhamos aqui, a Umbanda branca, ela não faz esse tipo de coisa. Então, aqui não se faz trabalho para recuperar marido, para tirar marido, entendeu? E coisas similares do tipo, né? Não se faz isso de jeito nenhum. Umbanda é caridade. As pessoas vão em busca de um alento, de um consolo, de um amparo, de uma orientação, né? E é isso que a Umbanda traz. Então, Umbanda é essa religião, né, que tem como Deus o guia supremo, e Jesus Cristo, o enviado dele. E macumba, para quem não sabe, é um instrumento de toque, é como um tambor, né? E a macumba é tocada nos rituais africanos, então é um tambor. Não tem isso de trabalho, essas coisas relacionadas à macumba, não, tá? Os orixás, para a gente entender o que é um pouquinho dos orixás. Orixás são forças de luz, né? São enviados por Deus. Na Umbanda nós chamamos Deus de Zambi, né? Na história dos orixás, né? Deus seria o Olodumaré, o Criador. Foi quem enviou Oxalá para o Aie, que é a terra, né? Para poder cuidar aí da criação do mundo. Oxalá seria... Se a gente pudesse fazer um sincretismo aqui, né? Não vou entrar nesse sincretismo, todo mundo já conhece um pouquinho dos sincretismos, né? Só dando um Google aí. Mas seria para nós Zambi, o Deus, e Jesus Cristo, o Oxalá, tá? E esses orixás foram enviados, né, por Olodumaré à Terra, a fim de ajudar na evolução, na ordem do mundo, cada um no seu habitat, nos seus domínios. Orixás não são divindades, é importante ressaltar isso, né? Só há um Deus para nós. E os orixás também são ligados aos elementos da natureza. Cada um tem seu habitat, seus domínios, né? E trabalha também com o elemental.
Na Umbanda, os orixás não são incorporados. A gente não incorpora o orixá na Umbanda, tá? As incorporações, elas são dos falangeiros, que eu vou explicar já pra frente. Mas o orixá dentro da nossa Umbanda, eles não incorporam, tá? Vamos falar um pouco das linhas e falanges. Como eu disse, lá em 1925, né, o Léo de Souza trouxe pra gente que a Umbanda trabalhava sob a orientação de 7 linhas. Então vamos explicar um pouquinho o que é isso. É complicado, tá? Um pouquinho de entender que eu tive dificuldade, mas eu vou tentar passar aqui para vocês. Essas linhas seriam forças, seriam um sopro de Zambi para a Terra, para sustentar o trabalho da espiritualidade, para colocar ordem no mundo. Então esses orixás seriam aí como intermediários, pontes entre nós e Zambi, que é Deus. Só um golinho de água aqui que a garganta não tá boa. Outras definições também dizem que eles são os 7 raios de Deus, enviados à Terra para ajudar na evolução da humanidade. É muito pertinente isso, né? Mas não existe uma regra. Cada terreiro de Umbanda trabalha com suas linhas. Tem terreiro que trabalha com as 7, tem terreiro que trabalha com 2, 3, tem terreiro que não define nenhuma linha e nem por isso tem menos valor do que qualquer outro terreiro, tá? Não existe uma regra, tudo é orientação da espiritualidade. Se eu não me engano, eu não vou ter a data aqui, tá? Mas o Rubens Saraceni, ele deixou para nós que as 7 linhas, elas têm um sentido, que seriam 7 sentidos da vida. A linha de fé, que segundo ele, é um dos autores, tá, gente? Tem várias configurações isso, mas eu trouxe uma só para ilustrar para vocês. Segundo o Rubens, a linha de fé traz Oxalá e Logunã. É sempre um masculino e um feminino, tá? A energia criativa, né? No amor, nós temos Oxum e Oxumaré. Oxum é a mãe, né? Conhecimento, a gente tem Oxóssi e Obá, e a gente ainda tem o Saim, que é o orixá das ervas. Aqui no terreiro a gente não cultua o Saim, mas ele é um orixá muito sabedor, muito conhecedor do poder das ervas. Na justiça a gente tem Xangô e Egunitá. Nós temos na lei Ogum e Inhaçã. Na evolução, Obaluá e Nanã, e na geração, Imanjá e Mulu. Isso segundo Rubens Saraceni. Então, esses 7 sentidos da vida, né, que seriam esses 7 raios, essas 7 forças de radiação que Deus mandou para a Terra na forma de orixás, tá? Aqui no nosso centro, no Lar de Jesus, a casa nossa, ela é regida por Oxalá e Oxum. São os orixás que regem a casa. E na proteção nós temos Ogum, o orixá da defesa da casa, né? Oxalá e Oxum, eles estão, para quem já veio no terreiro, sempre vê na entrada nossa lá, de frente para a entrada lá no alto, ao lado do congá, a gente tem lá as imagens deles. Passando um pouquinho aqui, nessa configuração que eu vou colocar aqui para vocês, são os orixás que nós temos o costume na casa de cultuar, de homenagear no dia deles, né? E alguns orixás, a gente tem ainda a festa dos falangeiros dele. Por exemplo, Oxóssi. No dia de Oxóssi, nós fazemos a festa dos caboclos, certo? No dia de Omulu, né, de Obaluaê, nós fazemos a festa dos pretos velhos. Mas assim, não tem uma... cada terreiro, a gente vai ter sua regra, tá? Cada terreiro tem sua configuração. Então, nós temos aí
essa configuração do nosso terreiro. Mas, deixa eu só ressaltar um detalhe. Por que nessa configuração Oxalá está lá em cima? Oxalá foi a energia primeira. Ele foi um sopro de Deus aqui na Terra, que ele tinha a missão de descer ao Aie, que é a Terra, né? E criar o homem, né? Criar aí o mundo nosso, dar a vida, através do sopro de Olodumaré. Então, Oxalá é uma energia primeira. Ele está acima dos demais orixás, tá? Como se fosse uma hierarquia, assim. Porque para nós, Oxalá é o sincretismo de Jesus Cristo. E uma segunda observação. Porque é o seguinte, algumas literaturas trazem para nós que a nível de terreiro, todo mundo sabe que tem um orixá de cabeça, né? Pelo menos um, na verdade são 2, 3, por aí vai. Mas algumas literaturas trazem para nós, e eu coloquei essa observação aqui, que como Oxalá é o orixá energia primeira, ele não rege coroa, porque todos somos filhos de Oxalá, todos somos filhos dele. E Nanã, que é a ancestral mais antiga, e mais pra frente, quando a gente for estudar um a um, a gente vai falar dela, ela também não entra na regência de coroa. Isso é o que traz algumas literaturas para nós, tá? Então eu vou deixar como observação. Mas voltando ao nosso centro aqui, nós temos Oxalá, e aí nós temos Iemanjá, Oxum, Oxóssi, temos Inhaçã, Xangô, Ogum e Omulu. Que para nós, que Omulu tem dois nomes, né? Omulu é o Yobaluaê. Na verdade, tem terreiros que usam dois nomes, tem terreiros que usam um só. Isso é muito de configuração também. Na pesquisa que eu estou fazendo, gente, é muita coisa, mas é muita coisa. Para nós aqui, nós temos o nome de Senhor Omulu, tá? A imagem de Senhor Omulu e o culto de Senhor Omulu, tá certo? E Exu tá ali no meio, e aí eu tô só citando para vocês todos que nós temos aqui. Mas Exu tá ali no meio porque Exu não é um orixá, Exu é um mensageiro, Exu é uma ponte, tá? Ele é um intermediário aí entre nós e os orixás. Exu vigia os caminhos, Exu leva as oferendas, Exu guarda, protege, né? Então ele tá aí, ele é um mensageiro entre nós e os orixás. Está mais próximo de nossas vibrações aqui na Terra, tá? Bom, agora as falanges. Então nós vimos as linhas, né? Nós vimos as linhas lá atrás. As falanges são grupos de espíritos que trabalham ali como se fosse uma organização, sob o comando de um chefe, tá? Então, por exemplo, nós temos aí em Oxóssi, por exemplo, o caboclo Pena Branca. Nós temos a falange do caboclo Pena Branca. Então, nós podemos ter no terreiro incorporações que são falangeiros do Pena Branca. E aí tem uma pergunta: pode no mesmo terreiro entidades terem o mesmo nome? Então, as entidades que incorporam podem ter o mesmo nome? Eu posso ter 2 caboclos com o mesmo nome? Posso. Eu posso ter 2 pretos velhos com o mesmo nome? Posso. A gente tem que lembrar que os espíritos, assim como nós encarnados, eles têm nomes. E os nomes não poderiam ser infinitos para não serem repetidos. Então, assim, por exemplo, se nós temos dentro do mesmo terreiro 2 médiuns incorporando, 2 caboclos Pena Branca, vamos supor que eles se apresentem com esse nome, significa que eles trabalham sob a falange do Pena Branca, tá? Mas são espíritos distintos, eles não são o mesmo, não tem como, tá? Eles são distintos, então pode sim se manifestar dentro do terreiro entidades que possuem o mesmo nome, isso não tem problema algum, tá? Significa que eles estão subordinados à falange daquele chefe, tá certo?
Dentro das falanges da direita, aí nós temos então as manifestações que aqui no centro nós sempre trazemos. São os pretos velhos, os moçambiqueiros, baianos, caboclos, os herês, que são as crianças, né? As sereias, ondinas e marinheiros da linha das águas e os boiadeiros. Aqui, nos herês, voltando só um pouquinho no slide aqui, ó, tá vendo que deixei ali Beiji, que são os orixás referentes a Cosme e Damião, né? São os gêmeos. Geralmente, o Ibeji, ele não tem, assim, uma linha fixa, não. Mas conta a história que eles foram criados por Oxum. Oxum os adotou. Então, eles podem vir também na linha de Oxum, mas isso não é regra, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, dentro da falange da direita, são essas as manifestações, tá? A linha das águas, a gente tem os orixás aí, Oxum, temos Iemanjá, temos Nanã, né? E Inhaçã, que todo mundo tem como Senhora dos Ventos, né? Ela também é da linha das águas, tá? Mas aí depois a gente vai ver mais pra frente no estudo a respeito de Inhaçã. Nas falanges da esquerda, as manifestações que nós temos no nosso terreiro. Aí vem na linha dos Exus, né? Vem a linha não, desculpa. Vem então as falanges, que são Exus, Pombagiras, Exumirins, tá? E os malandros. O que acontece é que Exu, Pombagira, Exumirim, malandro, principalmente aqui, por exemplo, na linha do mar, a gente pode ter Exu, sim, como tem da linha do mar. A gente tem Exu da linha do mar, tá? Pombagira também. Também temos Exus que trabalham na linha de Oxóssi. Então, o que acontece é que isso é tão extenso, é tão amplo esse conhecimento. Eu falo com vocês que eu acho que se eu estudasse em 10 vidas eu não vou conseguir alcançar isso ainda. É muita informação, são muitas as referências e, como eu disse, vai de terreiro para terreiro. Então, se a gente for começar a estudar como cada terreiro trabalha, toda a literatura a respeito, a gente vai ficar um pouquinho doido, porque é muita informação. Então, o que eu trouxe para vocês é o que nós estamos falando aqui, do que se manifesta na nossa casa. Como nossa casa, então, é regida por Oxalá e Oxum, eu trouxe, então, as características desses dois orixás, para o vídeo não ficar muito longo, e a partir das próximas lives eu vou trazendo de outros orixás, tá? Oxalá, então, que é o orixá supremo, digamos assim, ele está acima dos demais. Todos somos filhos de Oxalá, né? É o orixá da ordem, da pureza, é o pacificador. O orixá tem a missão de trazer a paz, a pacificação. Também trabalha no equilíbrio, na força de vontade. Então, se as coisas estão meio aí escangalhadas aí, recorre ao Oxalá, que ele está aí para nos socorrer, né? A saudação dele, Epa Babá, a cor é o branco. E aqui eu estou me referindo ao nosso terreiro aqui, tá, gente? Tem uma certa, nessa questão de cores, né, e elementos, tem uma certa equidade. A maioria dos terreiros tem um consenso, mas, como eu disse, isso varia. É uma literatura muito vasta. Aqui para nós é branco, a cor de Oxalá. O elemento dele é o ar, né? O dia é sexta-feira, se for Oxalá Manguço, e o dia do Oxalá mais velho é domingo. E o instrumento dele, que é o apachorô, que é o cajado que ele carrega. Oxum, que é o orixá, filha de Iemanjá com Oxalá, né? Tá na linha das águas, a senhora dos rios, das cachoeiras, das águas doces da terra. E
E uma parte, tá? Oxum é a água que corre. Oxum é a água que corre. Nanã tá na linha das águas, mas Nanã é a água que brota, é a primeira, é o start, é o início da vida, tá? Quando a água começa a correr, nós temos aí Orixá Oxum. Oxum trabalha com amor, concórdia, equilíbrio emocional, né? A saudação dela, Orareu. A cor aqui no centro que nós trabalhamos é o azul escuro, tanto que é a cor da nossa guia, né? Azul escuro. O elemento dela é a água, o dia é sábado. Os instrumentos dela são o ABB, que é um leque com espelho, e uma adaga. Então, assim, eu quis trazer para vocês um pouquinho do que nós temos aqui na nossa casa, no nosso terreiro, né? E muito resumido, porque são muitas as informações. A partir do término dessas lives sobre orixás, que ainda tem algumas, porque são, né, nós temos aí uns 9 orixás para falar, aí a gente vai dar início aos rituais do terreiro, tá certo? Começando aí pelas saudações e pela defumação, mas isso é mais pra frente. Por hoje é só, pessoal, como diria, né, perna longa. E, peraí, deixa eu chegar pra cá. Deixa eu tirar isso aqui. Eu queria, então, agradecer vocês pela compreensão, que eu espero que todos estão tendo aí, tenham sim, né, de não poder entrar com esse vídeo ao vivo, mas é porque eu queria trazer esses slides para ficar um pouco melhor exemplificado, porque eu estava falando e não ficar tudo muito no ar, muito solto, né? Espero que todos tenham uma excelente Páscoa, com muita saúde, com muita paz, com muita união, né? E com muita paciência, que é o que a gente precisa agora. Muita paciência, que Mãe Nanã traga para nós aí toda a temperança que nós precisamos para passar por esse período com sabedoria, com muita sabedoria e principalmente renovados, porque não adianta a gente passar por isso e voltar do mesmo jeito, né? Páscoa é renovação, é renascimento. Então que a gente possa renovar a nós mesmos e renascermos melhores daqui por diante, né? Que Deus abençoe a todos e que tenham aí uma ótima Páscoa. Tchau, tchau.